Olá, de novo. Again. I am here again. Vamos tentar fazer aqui, e esse vídeo aqui vai ser para quem, por exemplo, os alunos do Estado que ainda não possuem o professor do primeiro ano, eu vou postar esses vídeos aqui para contribuir. Depois que o professor chega, ele vai iniciar. E quem porventura estiver conosco assistindo os vídeos, a gente vai começar o curso introduzindo a filosofia exatamente nesse vídeo aqui. Então nós vamos fazer uma introdução ao pensamento filosófico aqui nesse exato instante. E são questões que me entusiasmam muito, porque eu gosto muito. Então vamos lá. Então vamos remontar aí o século 600 a 700 antes de Cristo, AC. O que nós temos nesse momento? Nós temos um povo que está colonizando a península que nós chamamos a Magna Grécia, a península ali grega, onde está ali. É um povo da mesma origem, uma mesma origem étnica, então eles têm as mesmas características, eles têm a mesma língua, isso é importante, são características interessantes desse povo, que são os jônios, tem uma parte que são os jônios, os aqueus e outros mais. Eu quero pedir desculpas por não detalhar, porque de fato eu não tenho o hábito de dar uma pesquisada antes. Para mim, eu prefiro que seja assim, porque eu vou pesquisar, isso vai levar muito tempo, para que eu não erre detalhes. O que eu quero passar é a coisa como um todo, eu não quero me focar nos detalhes, e para eu perder muito tempo, de repente eu vou perder o entusiasmo de postar aqui. Então, se um detalhe ou outro sair errado, peço-lhes desculpas. Se observar, venho aqui e corrijo algum outro detalhe lá na frente, certo? Então, segura aqui esse bichinho aqui para ele não cair. Então, tá bom. Os aqueus, já falei, né? Esses povos, eles tomam conta daquela região onde hoje nós temos a Macedônia, onde hoje a gente tem a Grécia. Eu queria poder falar, tirar daqui, botar aqui no mapa para a gente ver, mas ainda não sei fazer isso, mas com o futuro, continuando postando, vou fazer. Então, esse povo toma conta daquela região ali. E apesar de ser irmãos, porque são da mesma etnia, possuem a mesma cultura, a mesma linguagem, eles vivem em guerra. Eles criam pequenas cidades que elas vão se espalhar da Turquia até a Península Itálica. O que nós hoje entendemos que seja a Turquia até a Península Itálica. Vai surgir ali no mar Mediterrâneo várias pequenas cidades desse mesmo povo. E essas cidades elas vão elas vão crescer e elas vão ter destaque. E é importante que a gente vá analisar isso. Nessas cidades, então, nós vamos ter, por exemplo, destaque no primeiro movimento grego, que vai ser sobre a cidade de Troia e a cidade de Micena, que, se não me engano, fica na ilha de Creta, aonde os gregos vão travar uma luta incessante, que é a Batalha de Troia, que todos vocês conhecem. Daí uma sugestão, na verdade até uma atividade: assistam o filme Troia, muito interessante. Não sei especificar quem é o autor, quem é o produtor aqui, mas Troia, que tem aquele pequeno lá, o lourinho lá, esqueci o nome do pequeno lá. Todo mundo conhece. O filme mais recente de Troia, são 3 horas e alguma coisa. É muito interessante. Então, na verdade, é que era aquilo ali. Era basicamente aquilo ali. As informações de livros lidos por mim datam daquilo ali. Por exemplo, dizia-se que Heitor era o mais ético de todos os gregos. Eu li isso na paideia grega, que se falava. Heitor tinha e tal. Tem alguns relatos aí, alguns escritos que determinam isso. Mas vejam bem, esses relatos eles saem do livro Odisseia. Tem um livro, esses livros eles são de um autor que se tem dúvida que já tem existido, que é Homero, e ele cria os livros Ilíada e Odisseia. Ilíada vai contar a história de Troia e Odisseia a história de Odisseu, que volta para a cidade de Ítaca, onde ele era regente. São os livros que, se tu pegar para ler, como ele segue ainda a estrutura grega, por exemplo, de tipo parágrafos e tal, ele fica um pouco chato. Eu já tentei ler, de fato não cheguei
as finalizações. Então, começa esse movimento nessas cidades por esses dois livros, Ilíadas e Odisseia, de um indivíduo que nós temos suspeitas de sua existência, que é Homero. E o que vai substancializar os relatos de Homero vai ser escritos aí um pouco, bem depois da vida dele. Então a gente não tem nada que consubstancialize aquela, digamos assim, a veracidade de tudo que foi dito, né? Então, beleza. Depois nós temos os escritos que é a Teogonia de Hesíodo. Hesíodo vai criar teogonia, Deus, gonia como uma origem. Então, a origem dos deuses, como os deuses foram criados. Esqueci o nome do rapaz nesse exato instante, né? Hesíodo, ele está aí por volta de 400 antes de Cristo. Não, ele vai estar por 500 aí antes de Cristo. E aí ele vai narrar a criação dos deuses, como os deuses surgiram. E nós tínhamos eram dois tipos de pessoas, que os rapsodos, esqueci o nome, são os rapsodos e outros, que eram as pessoas que vinham na cidade comentando a respeito dos mitos. Então, o cidadão ele ia falando. Aedos e rapsodos eram pessoas que cantavam em verso e prosa nas praças. Sabe aquele indivíduo? Lá no Ceará tem muito deles. Que é o seguinte, o cidadão chega, o repentista, o cidadão chega, tá no bar, aí lá vem ele com o violão, enche teu saco ali todinho, o tempo todo que ele quer cantar, depois ele quer que tu dê o dinheiro para ele, com o violãozinho. Os aedos e rapsodos, eles representavam alguma coisa exatamente igual a esse cidadão que vai com a viola, te encher saco quando tu tá no bar bebendo ou tomando tuas... comendo, bebendo ou comendo. Ele chega lá, seu não sei quem, bpp, papapá, tu é muito bonito, tua mulher é muito coisada, me dá o dinheiro e tal. Ele faz um verso e prosa e vai embora. Os aedos e rapsodos eram alguma coisa do tipo ali. Eles iam nas praças, enchendo o saco das pessoas, contando narrativas, inventando histórias, falando dos deuses, etc. Então, eles levavam essa informação para os gregos. Percebam que tu não tem uma prensa, tu não tem uma imprensa, tu não tem um livro para tu estar lendo, tu tem uma dificuldade ali de ter esses contos escritos, tu tem uma dificuldade, tu está num mundo aí muito ainda ruminando informação, e essas informações são passadas em verso e prosa e em histórias que eram contadas entre os gregos. Mas assim, a gente precisa chamar a atenção deles porque eles eram um povo e eles eram interessados na história, eles eram interessados nesses contos do seu passado. E isso é importante, isso é válido para o povo grego. Eles eram muito compromissados. Sim. A escrita ela vai se aprimorando. Então, na história pré-filosófica, nós temos toda essa corrente que vai surgindo, que vai ruminando aqui entre os gregos, que é esses livros, esses livros que são Ilíadas, Odisseia, a Cosmogonia, nós tínhamos os Aedos e Rapsodos falando ali, levando essa mensagem. Percebo que a gente tem uma mensagem extremamente ainda mitológica. O que nós temos pré-filosofia é mitologias. Percebam, se você tropeça numa pedra, não é porque tu é lerdo. Não, tu não é lerdo não, foi um Deus que, de uma forma ou de outra, fez com que tu tropeçasse ali. A lerdeza não é o homem que está no centro da investigação ainda, não é o homem que está no centro do problema, são deuses, é o sobrenatural, é que está no momento ali, fazendo ali força para que alguma coisa aconteça ou não, né? Ora, se tu não está no foco da coisa, não tem como te questionar. O que tu tem é ser subserviente aos deuses. E é isso que o povo grego era. Qualquer coisa ele se ajoelhava. Então, é interessante ressaltar, profundamente relevante ressaltar, o entendimento que nós temos dos deuses, do mito grego, é o entendimento que os fanáticos têm de Maomé ou de Jesus Cristo.
é a mesma coisa. Então, se tu não consegue rasgar a Bíblia e tocar fogo nela, porque tu acha alguma coisa subversiva, alguma coisa perigosa, entendam que dessa mesma forma o grego pensava. Que se ele agredisse ou se ele afrontasse Zeus ou qualquer um dos deuses, ele seria castigado. Não vamos criar essa imaginação de que o povo grego, a cultura grega era infantil. Se tu acredita em Jesus Cristo, tu acredita em Maomé, tu acredita em Buda, tua crença é idêntica deles. Eles pensavam também dessa forma. A força da crença deles era idêntica. A gente vai ver que ocorreram até situações tristes exatamente por conta dessas crenças. Por exemplo, Sócrates foi condenado por conta dessas crenças. Isso aqui é importante, porque eles acreditavam muito nelas. Certo? Bom? Certo, legal. Então, nós estamos aqui na crença, certo? Nos mitos. Então, tá. Então, o pensamento é um pensamento pró-religião, pró-deuses. Perceba que se tu pensa pró-deuses, tu não tem como pensar como ser humano, com racionalidade. O teu pensamento ele sempre vai sempre estar vinculado ali ao divino. Então, se está vinculado ao divino, tu não tem espaço para tu ter o pensamento racional das coisas, certo? Então, é nesse cenário que nós vamos ter coisas que são importantes. Por exemplo, nós vamos ter, sabe, essas cidades que eu falei, que vai da Turquia até a Península Itálica. Senhores, isso aqui é um litoral que é como se fosse o litoral que vai do Nordeste ao Sudeste. É uma área gigantesca, uma área territorial gigantesca. E as cidades gregas, elas estão espalhadas nesse litoral. E lembrem só, eles possuem as mesmas características étnicas e possuem os mesmos línguas, a mesma cultura, os mesmos deuses. Isso é ponto de convergência entre eles. Nós não temos um Estado, nós vamos ver isso um pouco mais lá na frente. Nós não temos um Estado grego unificado, mas nós temos culturas iguais, culturas similares. Pontos importantes. Nós temos deuses, religião, cultura. E nós vamos ter algo que vai ser muito interessante, que vai ser a moeda. Os gregos eles vão inventar uma moeda. E com essa moeda eles vão aumentar o fluxo de pessoas entre o comércio. Ora, é mais fácil eu comercializar com brasileiro ou com estrangeiro. É mais fácil com brasileiro, porque eu conheço as leis do Brasil, eu conheço a língua do Brasil, conheço a cultura do Brasil, conheço como o brasileiro se comporta, porque é como eu me comporto, no que ele acredita. Então, quando os gregos tentam unificar o mercado através de uma moeda para convergir, nós vamos ter uma expansão de fluxo de pessoas entre uma cidade e outra. Isso vai ser importante, porque nós temos cidades que, por exemplo, têm um sistema de governo que é aristocrático. Nós temos cidades que são monárquicas, nós temos cidades que são tirânicas, cidades gregas, há 2.400 anos atrás. Quando um indivíduo que ele sai de uma cidade monárquica e ele vai para uma tirânica, ele vai observar mudanças, e essas mudanças vão confundir a cabeça deles. E também tem outros deuses importantes, porque eram como um padroeiro. Eu acredito, inclusive, que essa tendência católica de criar padroeiros para a cidade é a mesma tendência grega que eles tinham de criar os deuses da cidade. Para vocês verem, a própria cidade de Atenas, que vai se comportar como um foco de filosofia muito forte, ela é em homenagem a Deus Atenas. Então, Atenas, ela protegia aquela cidade ali. Então, qual é a diferença, por exemplo, da cidade de São Paulo? Que tu tem um padroeiro, e eu acho que mas não tenho certeza, que é o próprio São Paulo, ali naquela cidade. Então, é um padroeiro da cidade, é o santo que, digamos assim, protege aquela cidade, que é escolhido ali de carinho por aquela cidade, como se ele tivesse um carinho especial. Qual é a diferença, então, de Atenas? Então, cada cidade ela tinha seus deuses de preferência, que contrastava, às vezes, com os deuses dos outros, muito embora fossem a mesma seleção de deuses entre eles. Então, quando a gente vai falar da religião, que é igual, quando a gente vai falar da língua, que é igual, quando a gente vai falar da criação de moeda para o mercado, vamos dizer assim, a gente ainda não tinha essa visão de mercado que nós temos hoje, mas para que o fluxo de mercadoria e o fluxo de pessoas aumentasse entre as cidades, nós vamos ter muitas informações. Olha que coisa,
de uma extensão territorial gigante. Então, uma cidade para outra, um fluxo, é alguém que vai, alguém que vem e que fala uma outra coisa, e é nesse emaranhado de ideias que os gregos vão criar ali nas suas polis, que depois a gente vai explicar muito bem o que é isso, que a gente vai ter ideias diferentes. E aí se pergunta assim, o milagre, a filosofia é um milagre grego ou ela veio de outras áreas do planeta como o Ocidente? Vou lhe explicar para vocês. O milagre grego que se fala, isso pode cair em Enem, é o fato da filosofia ter surgido na Grécia. Não surgiam outros povos. E Confúcio, por exemplo, que é da China, se não me engano, Confúcio não teria sido um filósofo? Rapaz, Confúcio, no meu entendimento, Confúcio teria sido mais uma mescla entre líder religioso, militar e um cara de bom senso. A filosofia propriamente dita, não vejo como. Os egípcios não teriam criado nada, porque os egípcios criaram a geometria, né, com as esfinges e tal. Ponto. A geometria é um fator importante. Realmente eles criaram todas aquelas estruturas. Mas a filosofia como foco crítico da realidade, como um pensamento de cabeça para baixo. Isso aqui a gente vai usar, então. Vamos usar aqui nos nossos vídeos, essa história de cabeça para baixo, esse pensamento cabeça para baixo que nós temos. É isso. É desvirtuar aquilo que já estava imposto, aquilo que todo mundo acredita e criar situações que a gente não tinha pensado. E é isso, ele vai ser, de fato, lá na Grécia. No meu entendimento, o milagre grego, ele é fato, ele é o que pode existir. A Grécia criou condições, e aí a gente vai ver. As polis, eu não quero falar de polis agora, porque é uma aula que a gente precisa, que eu preciso trabalhar só ela. Eu acho que a próxima aula nós vamos falar só de polis. Eu espero fazer ela hoje. Por quê? Porque é muito importante para a gente entender, inclusive o contexto político que a gente se insere. Então, além do comércio, da língua, da religião, nós temos a questão das polis. Então, essa questão de independência das cidades é que vai dar também um toque especial na construção e na criação da filosofia. Então tá, milagre grego. O que é isso? É o fato, eles chamam de milagre grego, o fato de apenas na Grécia se poder ter desenvolvido, a Grécia ter criado condições fundamentais, primordiais, para que fosse criado a filosofia, para que a filosofia ela pudesse se desenvolver, né? Isso é o milagre grego. Por que não ocorreu no Egito? Por que não ocorreu na China? Por que não ocorreu na Pérsia? Por que não ocorreu daqui na América? Podia ter sido. Por que não ocorreu na América, entre os maias, os incas, os astecas? Por que não ocorreu entre uma das civilizações asiáticas, que a gente até aqui já falou, mas uma outra civilização africana que não a egípcia? Catargo podia ser, mas ela só vai surgir um pouco mais lá na frente. Ela não surge em lugar nenhum. Por que não surgiu antes? Porque ela surge exatamente na Grécia. Alguns elementos eles são importantes, alguns já citados aqui, né, nos escritos anteriores já, né? Então a Grécia ela já primava muito por escrever, por estar ali. O comércio, as cidades, os povos, a cultura, a língua, a religião, que é o mito, e aí a gente vai falar, eu falei de cidades, mas é a polis. Então, tudo isso vai dar um emaranhado de condições suficientes para que a humanidade, a partir dali, faça esse pensamento que é de cabeça para baixo. E é muito importante isso, porque tu muda todo o foco de como era pensado antes e passa a pensar diferente. No caso da filosofia, pensar exclusivamente racional. É ser racional, é ser prático. É dizer, aquilo ali não tem sentido, só tem sentido se for isso. E aí sim, tu muda a coisa. Até ontem eu estava me perguntando sobre os dados do coronavírus. Como é que tu fala que está matando muita gente se todo mundo está cobertado por uma outra doença que não fosse o específico coronavírus? Mas hoje, quando alguém já te dá dados que tem uma média de número de mortes, essa média de número de mortos
subiu para 200%, a partir daí sim, isso já é ser racional, isso não é ser mais emotivo, isso já passa a ser motivo de preocupação. Espero ter sido claro sobre essa questão da racionalidade. Isso é ser racional. Não basta apenas dizer, estão morrendo tantas pessoas, se essas pessoas elas já estão acometidas de outras doenças. Isso poderia ser sensacionalismo, mas quando tu mostra os dados e diz, olha, nós temos 3 vezes mais número de mortos do que a média, então aí pronto, tu passou a ser racional. Isso é ciência, mas isso, no surgimento da filosofia, era a filosofia, porque tu saía do estado do mito da crença por um nada, da crença por paixão, por emoção, e passava a acreditar naquilo que fosse de fato racional e que fizesse sentido. Senhores, então aqui nós temos a nossa primeira aula sobre a introdução à filosofia, podemos ver isso como um milagre grego, mas tudo aquilo que veio antes do milagre grego acontecer, o milagre grego é o surgimento da filosofia, mas um pouco daquilo que veio antes, como os escritos, os aedos, os rapsodos, o mercado, a religião, a moeda, as próprias cidades, seus diferentes estilos de governo. Nós não tínhamos um governo unificado na Grécia, mas nós tínhamos várias cidades independentes. Isso é importante, mesmo eles tendo as mesmas características étnicas. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção por quem me assiste. Adiciona o canal, curte a paradinha e bota o sininho para quando os vídeos aparecerem você estar ciente. Obrigado e até a próxima.